Pais, vocês ajudam ou vocês atrapalham os filhos de vocês? Fala galera, beleza? Passando para gravar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é muito importante para você que é pai e mãe de atleta. Não apenas aquele atleta que joga competições de alto nível, mas é para você que tem filho ou filha, né, que participa de jogos, de competições. Não importa o nível que o seu filho participa, se é um nível alto, se é um nível mais escolar, se é um nível apenas de escolinhas municipal, estadual, nacional, de todas as modalidades, certo? Esse recado vai para todos vocês, beleza? Mas antes, ó, já segue o canal, deixa o like, comenta e compartilha esse vídeo com os amigos, beleza? Vamos lá pro vídeo. Então, galera, vamos lá pro vídeo, né? Eu peguei aqui uma reportagem que eu vou até ler para vocês na íntegra daqui a pouco, certo? Sobre uma punição que a Federação Paulista de Futebol ela deu nos jogos da base, né, do Campeonato Paulista, na base do Sub-11, nas categorias Sub-11 e Sub-12, beleza? Então eu vou ler aqui a reportagem para vocês na íntegra, depois eu vou comentar sobre um pouco mais sobre esse assunto, beleza? A Federação Paulista de Futebol lança nessa quarta-feira, eles lançaram um vídeo, né, foi até bem divulgado esse vídeo por alguns professores de escolinha, professores e pelo país todo, né? Um novo filme na campanha Menos Ódio e Mais Futebol. Após fechar os portões de 144 jogos das categorias de base por conta do mau comportamento de adultos na arquibancada, a entidade divulga um vídeo que deixa os pais de castigo, né, o nome da reportagem lá em cima. Todas as partidas da rodada de 16 e 17 das categorias Sub-11 e Sub-12 do Campeonato Paulista, disputadas entre a última semana de agosto, foi agora recente, e a primeira semana de setembro, foram sem a presença dos torcedores. A medida é em caráter educativo. Foi uma decisão da federação por recomendação do Tribunal de Justiça Desportiva em decorrência a crescente número de casos de mau comportamento dos torcedores, certo? Então a federação informou, né, ao órgão a gravidade que estava sendo, e o tribunal recomendou essa medida de fechamento dos portões. Até o momento da denúncia, essas duas competições iniciadas em junho haviam registrado 46 ocorrências. É muita ocorrência, 46. Certo? Em todo o ano passado, em 2024, foram 34. Então, como é que são essas ofensas? Injúria racial, homofobia, além de brigas e ameaças entre os torcedores, né? E para com as crianças, não é só entre eles, torcedores. E outra, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quem vai assistir normalmente Sub-11, Sub-12 são os pais, são familiares, são os irmãos, são primos, são tios. Não são torcedores, os outros torcedores, como a gente é acostumado a ver no futebol profissional adulto. Certo? Não é aquela torcida organizada, são os pais, certo? Então eu vou continuar lendo aqui. Aí tem uma fala do presidente, né? Fechar os portões não foi para punir, mas sim para educar. Esperamos que a medida tenha feito alguns pais refletirem sobre o comportamento que tem nos jogos. As atitudes deles são, acima de tudo, observadas pelos filhos, que não querem e não merecem passar por situações de agressividade e descontrole como que temos observado. Você fala do presidente de futebol da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, certo? Eu vou ler um pouco aqui, na verdade eu vou pegar aqui quatro, porque tem na reportagem 4 falas de crianças, certo? O que as crianças falaram quando elas foram conversadas com ela e elas deram esses depoimentos, né? Não é legal xingar uma criança, fiquei triste, até chorei. Uma outra criança falou, a gente tem muito medo de errar, se errar os pais xingam. Uma terceira criança, eu queria pedir muito para os pais não xingarem as crianças. Aí a quarta criança, quarta frase, só torcer e ficar feliz, né? Então, a gente consegue ver a visão da criança aqui nessas frases, né? Agora, eu queria retornar aquela frase que eu falei bem no início, né? Vocês pais ajudam ou atrapalham seus filhos? Nesse caso aqui, eles estão atrapalhando, né? Estão mais atrapalhando do que ajudando. Na verdade, eles não estão ajudando nada nesse caso, né? Então, os pais, eles têm que ir, eles estão indo para torcer pelos seus filhos e apoiar, torcer e apoiar. Você tem que entender que a sua atitude como pai, ela deve deixar o seu filho seguro e não constrangido, né? E não com medo de alguma reação que você pode ter, porque isso vai influenciar diretamente na formação dele, certo? E que xingar o outro, que brigar com o outro, que falar com outra criança, não é apoiar o seu filho. Como eu falei, o seu filho vai acabar ficando com medo das suas atitudes, porque ele não vai querer que você xingue a outra criança, porque ele vai se sentir constrangido, né? Porque vê o seu pai, se ele tá ali jogando e vê o seu pai brigando com outra criança, xingando a outra criança, ou brigando com outro pai, né, com outro familiar, né? Isso você vai acabar deixando ele um pouco constrangido, isso é constrangedor para a criança, né? Ele vai ficar envergonhado, né? De uma forma que ele pode até querer desistir de jogar por conta disso, por a vergonha que ele vai se sentir, que ele vai ter pela situação de ver o seu pai brigando com outra criança ou com outra pessoa da arquibancada. Crianças nessa idade, né, ela ainda não tem uma maturidade de entender e de absorver essas informações, certo? Quando algo dessa forma acontece, ela sabe que os pais dela têm uma participação e que ela sabe que o pai dela tem essa participação, na cabeça da criança, ela começa a se culpar também.
que começa a trazer esse peso para ela. Então ela não consegue não consegue mais render dentro de campo, dentro de quadra, no esporte que ela tá, porque ela traz essa culpa para ela. Ela não tem essa maturidade de entender as atitudes do outro, né? Porque é o seu pai, você imagina você ver o seu pai ali, né? Brigando, gritando, xingando. Eu sei que não é fácil, né? Muitas vezes, em alguns momentos, mas até o ponto de passar do limite possamos dizer que permitido, na questão da motivação e de apoiar o filho, certo? Os pais, eles têm que começar a refletir sobre isso, né? Para não refletir algo negativo para o seu filho mais na frente e fazer com que ele acabe desistindo do esporte, certo? Então, façam diferente, seja um apoio emocional, né, para o seu filho, seja um porto seguro para o seu filho. Quanto mais seguro e com mais base firme em casa, mais ele vai se sentir livre para usar, para arriscar, para crescer dentro do esporte, mais seguro o seu filho vai ficar, certo? Então aqui embaixo eu vou deixar um link de um vídeo com algumas dicas importantes para os pais, de como você pode agir com o seu filho, como você vai trazer o seu filho mais para você, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo, tamo junto.